Sabe aquele copinho descartável que parece inofensivo? Ele pode estar mais perto do seu sangue do que você imagina. Hoje a gente vai falar sobre o que ninguém quer admitir. O plástico virou, tipo assim, o cigarro do século XXI. E o pior, né? As mesmas empresas que lucraram com o vício, agora lucram com o veneno. Bem-vindos a esta edição. O foco aqui é mergulhar em como o plástico, que um dia foi símbolo de modernidade, de praticidade, se revelou o centro de um modelo econômico tóxico. Assim, tóxico mesmo. Um modelo que está envenenando o planeta, aprofundando desigualdades sociais que são gritantes e que exige, urgentemente, uma resposta política e coletiva forte. Nesta primeira parte, vamos construir juntos o diagnóstico global dessa crise. É um panorama complexo, eu sei, mas é essencial para a gente entender a dimensão do problema. É realmente impressionante parar para pensar na onipresença do plástico no nosso dia a dia. Ele está literalmente, em toda parte. Nas embalagens dos alimentos, né? Nos cosméticos que a gente usa de manhã, nas fibras das roupas, nos eletrodomésticos, brinquedos, até nos carros. Aquela promessa inicial, lá atrás, de um material tipo revolucionário, que ia trazer praticidade, higiene, talvez até uma certa democratização do consumo. Olhando hoje, parece que essa promessa veio com um custo oculto. E altíssimo, né? Exatamente. E esse custo se manifesta numa crise que, vai muito além daquela imagem da tartaruga presa no lixo plástico no oceano, embora isso também seja gravíssimo, claro. A crise é profundamente sanitária, afeta a nossa saúde de formas que a gente só está começando a entender agora, de verdade. É também geopolítica, porque escancara uma desigualdade brutal, né, na forma como os impactos são distribuídos pelo mundo. E, claro, é uma crise ética, fundamental. Os materiais que a gente está usando aqui para nossa edição apontam para custos econômicos globais que são, assustadores, ligados diretamente à exposição aos químicos tóxicos presentes nos plásticos. A gente está falando de algo na casa de 1,5 trilhão de dólares por ano. Espera aí, 1,5 trilhão de dólares. É um número difícil até de processar. E como esse custo aparece, na prática? Bom, esse valor está diretamente ligado a problemas de saúde pública muito sérios. Dificuldades de fertilidade, que afetam milhões de casais, um aumento preocupante de doenças endócrinas. Doenças endócrinas. Que afetam os hormônios, certo? Isso, exatamente. Que afetam nossos hormônios e também diversos tipos de câncer. Então, aquele custo que parecia silencioso, né, ou oculto na praticidade do plástico, na verdade ele tem um impacto devastador e muito concreto na saúde das pessoas e nos orçamentos de saúde pública globais. Não tem nada de silencioso quando a gente olha para os dados, viu? Entendi. E uma parte central desse problema todo, pelo que eu captei dos materiais, vem dos aditivos químicos, aqueles que são misturados ao plástico base, né? Aquelas substâncias que a indústria usa para dar as propriedades que o mercado quer. Mais resistência, mais flexibilidade, transparência, cores. Nomes como ftalatos e bisfenóis, eles aparecem bastante nesses estudos, não é? Sim, são alguns dos mais conhecidos e estudados. Os ftalatos, por exemplo, são muito usados para deixar plásticos como o PVC mais flexíveis. Estão em tudo, desde brinquedos e embalagens até dispositivos médicos. Já os bisfenóis, tipo o bisfenol A, o BPA, são comuns em plásticos mais rígidos, como alguns potes, garrafas reutilizáveis e também no revestimento interno de latas de alimento, além de estarem até em recibos de papel térmico. O problema é que a toxicidade de muitos desses aditivos é cientificamente comprovada. Eles são classificados em grande parte como desreguladores endócrinos. Desreguladores endócrinos. Isso soa bem preocupante. O que significa exatamente, na prática? Significa que essas substâncias químicas, elas conseguem interferir no nosso sistema hormonal. E o sistema hormonal é responsável por regular, praticamente tudo no corpo. Metabolismo, crescimento, reprodução, humor. E o mais alarmante
que as pesquisas recentes têm mostrado cada vez mais é que essa interferência pode acontecer mesmo com exposições a doses que são consideradas muito baixas. Menores mesmo? Exato. Não precisa de uma contaminação gigante para causar estrago, então. Exato, não precisa. E a ciência tem confirmado achados bem perturbadores. A presença não só de microplásticos, aqueles fragmentos minúsculos, né? Menores que 5 milímetros. Mas também de nanoplásticos que são ainda menores, invisíveis a olho nu, na nossa corrente sanguínea. No sangue. Isso é chocante, quer dizer que o plástico está literalmente dentro da gente. Exatamente. E não só no sangue. Estudos recentes, conduzidos por pesquisadores como a epidemiologista Shanna Swan, que foca muito em saúde reprodutiva, e várias universidades na Europa e no mundo, e encontraram essas partículas na placenta humana. Isso significa que a exposição pode começar ainda no útero, afetando os recém-nascidos, entende? Foram encontrados também nos pulmões, fígado, rins. Basicamente, essa invasão silenciosa está alcançando nossos órgãos vitais. É uma contaminação sistêmica que a gente ainda está começando a mapear direito. Nossa, a imagem da placenta com microplásticos é realmente muito perturbadora. E essa exposição toda não vem só do que a gente come ou bebe em embalagem plástica, né? Os materiais falam de outros caminhos também. Correto. Uma via de exposição que muitas vezes é negligenciada é a inalação. Pense em ambientes fechados, escritórios, escolas, nossa casa mesmo. Muitos carpetes, móveis, cortinas, equipamentos eletrônicos, tudo isso é feito de plástico ou tem componentes plásticos. Com o tempo, eles se degradam, soltam fibras, partículas minúsculas na poeira do ambiente. E a gente respira essa poeira cheia de microplásticos sem nem perceber. Os materiais que a gente analisou destacam que isso é um risco ocupacional sério, mas que ainda é, amplamente ignorado pelas normas de saúde e segurança no trabalho na maioria dos lugares. Mais uma camada dessa exposição invisível, né? Faz sentido, com essa dimensão toda, né? Assustadora da contaminação pessoal, ambiental, vindo à tona com tanta força pela ciência. A pergunta natural é: tá, e aí? O que está sendo feito a nível global? Como as instituições, os governos estão respondendo a esses alertas todos? E aí parece que a gente entra num campo bem mais complicado, né? Cheio de interesses. Sem dúvida nenhuma. Existe um contraste muito nítido entre a urgência que a ciência está mostrando e a lentidão ou até a hesitação da resposta política, da regulação. Um exemplo claro disso são as negociações que estão rolando na ONU para tentar criar um tratado global sobre a poluição plástica. A intenção é boa, claro, mas os documentos que a gente viu deixam muito claro, existe uma pressão fortíssima da indústria petroquímica. Que é quem faz o plástico, né? A matéria-prima. Exato, a origem da matéria-prima. E essa indústria pressiona para frear qualquer medida que seja realmente ambiciosa que possa impactar os lucros deles. É um jogo pesado. E como essa pressão se manifesta, assim, na prática? A gente vê alguma ação concreta sendo tomada, mesmo que mais tímida? A gente vê ações pontuais. A União Europeia, por exemplo, aprovou umas regras recentemente para tentar controlar o vazamento de pellets plásticos no ambiente. Pellets? Aquelas bolinhas pequenininhas? Isso, aquelas bolinhas minúsculas de plástico virgem, que são a matéria-prima para fazer quase tudo que é de plástico. Milhões de toneladas disso acabam se perdendo todo ano durante o transporte, a produção, contaminam solos, oceanos. A iniciativa europeia é um passo, sim, mas recebeu muita crítica porque, em grande parte, ela permite que as próprias empresas façam declarações voluntárias de conformidade, sem uma fiscalização externa muito forte, sabe? Declarações voluntárias. Isso soa meio fraco, não? Levanta suspeitas? Exatamente. Muitos críticos apontam que isso pode acabar sendo uma espécie de maquiagem verde regulatória, sabe? Tipo criar regras que parecem boas no papel, dão a impressão que algo está sendo feito, mas que na prática não tem a força necessária para obrigar mudança real, significativa por parte das empresas. Falta mordida, como dizem. Falta obrigação efetiva e fiscalização independente. Entendi. Essa falta de mordida nas regras, então,
provavelmente se reflete também nas discussões maiores, como as do Tratado Global que você mencionou. Com certeza. Na última rodada de negociações importante para esse tratado, que aconteceu em Ottawa, no Canadá, agora em 2024, as demandas da comunidade científica e dos grupos ambientalistas foram muito claras, segundo os materiais. Eles não querem só um acordo que fale sobre melhorar a gestão do lixo ou aumentar a reciclagem, embora isso seja importante, claro. O que eles querem, então? Eles pedem um tratado que seja juridicamente vinculante, ou seja, com força de lei internacional, e que ataque a raiz do problema. E qual seria a raiz do problema na visão deles? A produção desenfreada. Eles defendem que o tratado precise incluir metas obrigatórias de redução da produção de plástico virgem e, o que é crucial, proibições específicas para certos tipos de plástico. Quais tipos? Os considerados mais problemáticos. Os de uso único, né? Aqueles que a gente usa por minutos e duram séculos no ambiente. E também aqueles que contêm aditivos químicos comprovadamente tóxicos, como os desreguladores endócrinos que a gente falou antes. A ideia é fechar a torneira, sabe? E não só ficar tentando limpar o chão molhado. Faz todo sentido, realmente. Mas imagino que aí a resistência seja enorme. É exatamente aí que o jogo político fica mais pesado. Países que têm uma indústria petroquímica muito forte e influente, como os Estados Unidos e a Arábia Saudita, por exemplo, eles têm se mostrado muito resistentes a aceitar metas ambiciosas de redução da produção. Eles defendem um foco maior na gestão de resíduos, na reciclagem, o que na prática permite que a produção continue crescendo sem parar. Essa resistência, muito bem documentada nos materiais que a gente viu, tem sido um dos maiores obstáculos para o avanço das negociações e para criar um tratado que realmente possa fazer a diferença. Nossa, e essa dinâmica de poder, essa resistência toda em lidar com a produção, isso tem um lado ainda mais perverso quando a gente olha para onde vai parar uma parte enorme desse plástico todo que a gente consome e descarta, não é? Os materiais trazem um conceito que, olha, me chocou quando eu li colonialismo do lixo. Você pode explicar um pouco melhor como isso funciona? É pesado esse termo. É um termo forte, sim, mas descreve uma realidade brutal, infelizmente. Essencialmente, o colonialismo do lixo se refere à prática de países mais ricos, principalmente do norte global, exportarem toneladas e toneladas dos seus resíduos plásticos. E muitas vezes esse lixo está misturado, contaminado, é difícil ou impossível de reciclar, e eles mandam para países mais pobres, geralmente no sul global. Essa exportação acontece assim, sob o disfarce de comércio de recicláveis ou até ajuda ao desenvolvimento, mas na prática significa transferir o problema da poluição. Transferir os impactos ambientais e sanitários para nações com menos poder de barganha e, frequentemente, com leis ambientais e trabalhistas mais frágeis. Quer dizer que o lixo que a gente produz aqui, no nosso dia a dia, ele pode acabar poluindo comunidades do outro lado do mundo? É isso mesmo? Exatamente isso. É uma forma de externalizar a sujeira, sabe? O país rico se livra do problema visual, dos custos de manejar esse lixo adequadamente, enquanto o país que recebe arca com a contaminação do solo, da água, do ar e com os riscos para a saúde da população local. Ativistas e acadêmicos denunciam isso como uma continuação de padrões coloniais mesmo, onde os recursos, nesse caso, a capacidade ambiental de absorver poluição dos países do sul, são explorados para manter o estilo de vida consumista do norte. E essa prática continua firme, viu? Mesmo depois que a China, que era o maior importador mundial de lixo plástico, fechou as portas em 2018, o fluxo foi simplesmente desviado para outros países, principalmente no Sudeste Asiático e também para a Turquia. A Turquia é um exemplo que aparece bastante nos materiais, certo? Como que a situação se desenrolou por lá? Sim. O caso da Turquia é muito emblemático. Depois das restrições da China e também facilitado por alguns acordos comerciais, a Turquia viu suas importações de resíduos plásticos dispararem, principalmente vindos da União Europeia. Foi um aumento assim de mais de 200% em poucos anos. Isso levou ao surgimento de centenas de instalações de triagem, de processamento desse lixo plástico, muitas delas operando de forma informal, sem licença, em condições super precárias. E o mais grave, várias dessas instalações foram para perigosamente perto de áreas residenciais de comunidades que já eram vulneráveis, sabe? Meu Deus! E quais foram as consequências disso para as pessoas que vivem ali perto?
Dá para imaginar. As consequências são devastadoras, como foi documentado por organizações como a Human Rights Watch. Uma prática comum nesses locais informais é a queima a céu aberto do plástico que não dá para vender ou reciclar para reduzir o volume. Essa queima libera uma fumaça densa, tóxica, carregada de partículas finas, dioxinas, furanos, um monte de substâncias comprovadamente cancerígenas. Os moradores das proximidades relatam problemas respiratórios crônicos, doenças de pele, vivem com medo constante dos efeitos a longo prazo dessa exposição toda. E além disso, as condições de trabalho dentro desses centros de triagem são, olha, terríveis. Terríveis em que sentido? Como assim? Muitos dos trabalhadores são jovens, incluindo adolescentes que deveriam estar na escola, sabe? Ou imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade, como refugiados sírios, por exemplo. Eles trabalham longas horas, separando o plástico manualmente, muitas vezes sem luvas, sem máscaras, sem nenhum equipamento de proteção individual, no meio de lixo contaminado, produtos químicos perigosos, ganhando salários baixíssimos e expostos a riscos constantes de acidentes, de doenças ocupacionais. É a face mais cruel dessa cadeia global do plástico. A exploração da pobreza, da vulnerabilidade, para lidar com o lixo que ninguém mais quer ver. Nossa, é um quadro realmente sombrio. Muito sombrio. A conveniência toda do plástico no nosso dia a dia acaba escondendo essa realidade de contaminação global, doenças silenciosas e uma profunda injustiça social. E se você acha que o problema para por aí, prepare-se. O plástico não é só uma sujeira material, é uma ideologia e está sendo usada para manter o mundo doente, dependente e lucrativo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Bem-vindos de volta à nossa edição. Olha, quem acompanhou a primeira parte viu aquele cenário preocupante dos impactos do plástico. Agora, a gente vai um pouco além da denúncia. As fontes que temos aqui, elas convidam a uma reflexão mais profunda, sabe? Quase uma virada de chave. Vamos tentar entender as estruturas de poder, as ideologias e também, claro, as formas de resistência que acabam definindo essa crise toda. Exato. É interessante ver como o material que a gente analisou meio que evolui, né? Saímos daquela constatação do problema, que, nossa, é devastador, para investigar quem realmente está lucrando com esse modelo tóxico. E como a manipulação corporativa é orquestrada e, crucialmente, quais seriam as alternativas reais. Aquelas que vão além das soluções de fachada que muitas vezes apresentam pra gente. Uhum. É como subir um degrau na compreensão, né? Passar do choque para análise crítica e, quem sabe, para mobilização. Perfeito. O material dessa edição nos leva justamente a investigar essas táticas da indústria, o que alguns autores, como a Naomi Klein, que é referenciada aqui, chamam de capitalismo do desastre. A gente vai ver como a crise ambiental e especificamente a do plástico é instrumentalizada e também como outras vozes importantes, tipo Boaventura de Souza Santos ou Vandana Shiva, que são mencionadas nos textos, nos ajudam a entender a dimensão política e, o que eu acho muito interessante, a dimensão epistemológica da questão. Epistemológica? Como assim? Quer dizer, que tipo de conhecimento é valorizado ou muitas vezes silenciado nesse debate todo, sabe? E, claro, tem um chamado ético bem forte para a ação que permeia todo o material. Ok, então vamos começar por um ponto que salta aos olhos nas fontes. Aquela crítica bem direta chamadas soluções que na prática parece que não resolvem muita coisa. A mais famosa, imagino, é a ideia de que a reciclagem vai dar conta do recado, certo? Sim. E os documentos que a gente analisou são bem diretos quanto a isso. Eles apontam um dado, olha, alarmante. Globalmente, menos de 10% de todo o plástico que já foi produzido foi efetivamente reciclado. Menos de 10%.
Nossa. É uma porcentagem ínfima, né, diante da escala do problema. E o que as fontes revelam, com base em investigações e reportagens, é que a indústria petroquímica, que é a principal beneficiária da produção de plástico, ela sabe disso há décadas. Como assim, sabe disso? Que a reciclagem não funciona como prometem. Exatamente. Sabe que a reciclagem em larga escala, como solução única, ela é economicamente e tecnicamente inviável para a maioria dos tipos de plástico. No entanto, segundo esses materiais, a indústria investiu pesado, muito pesado, em marketing e lobby para promover essa ideia da reciclabilidade. A estratégia que eles descrevem como muito similar à usada pela indústria do tabaco, para negar os males do cigarro, ou pela indústria de agrotóxicos, é a de fabricar a dúvida. Fabricar a dúvida. Isso. Eles financiam estudos que minimizam os problemas, sabe? Patrocinam campanhas de limpeza de praia que jogam a responsabilidade no consumidor individual. Ah, sim, a culpa é de quem joga a garrafa fora, não de quem produz milhões delas. Pois é. Deslegitimam pesquisas independentes que apontam os riscos químicos associados ao plástico e, claro, promovem sem parar a narrativa da reciclagem como a solução mágica. O objetivo, segundo as fontes, é claro, manter a licença social para continuar produzindo plástico em volumes cada vez maiores. É realmente perturbador pensar nessa engenharia de desinformação. E essa estratégia de criar distrações parece que continua, né? Lendo o material, outra suposta solução que levanta muitas dúvidas são os tais créditos de plástico. Como é que as fontes desmontam essa ideia? Parece quase uma licença para poluir, só que disfarçada de boa ação. Precisamente essa é a crítica central que os textos trazem. O conceito é inspirado nos créditos de carbono, né? Uma empresa que polui com plástico poderia, teoricamente, compensar essa poluição. Como? Financiando projetos de coleta ou reciclagem em outro lugar. Só que, frequentemente, como apontam as reportagens citadas nos materiais, esses projetos acontecem em países do sul global. Países que já sofrem, assim, desproporcionalmente com a má gestão de resíduos. Quer dizer, a empresa continua produzindo e vendendo plástico aqui nos mercados ricos, enquanto paga para alguém, talvez em condições bem precárias, recolher uma quantidade equivalente de lixo lá do outro lado do mundo. É isso. Exato. Os especialistas ouvidos nessas fontes alertam que isso cria uma ilusão de solução. Primeiro, porque legitima a produção contínua e massiva de plástico virgem, que é a raiz do problema, né? Certo. Para ações de limpeza que são paliativas, muitas vezes sem garantia nenhuma de que o material coletado vai ser de fato reciclado ou ter um destino adequado. A crítica é que funciona como greenwashing, aquela maquiagem verde. Permite que as empresas melhorem a imagem sem mudar nada no modelo de negócio delas, que depende da expansão do plástico. Na prática, o risco é só deslocar o problema e não resolver. Faz todo sentido. E isso me lembra uma frase particularmente forte de um dos artigos que a gente leu para esta edição. Por trás de cada garrafa reciclável há uma mentira perfeitamente moldada e financiada. Nossa, essa frase parece que encapsula perfeitamente essa crítica toda. Sem dúvida. E essa lógica das falsas soluções, de manter o status quo, nos conecta a um conceito mais amplo que as fontes trazem à tona, inspirado, como eu mencionei, na Naomi Klein e na análise dela do capitalismo do desastre. A ideia central aplicada aqui à crise do plástico é que as próprias crises ambientais, sociais, sanitárias são vistas não como problemas a serem resolvidos urgentemente, mas como oportunidades. Oportunidades para certos setores expandirem seus lucros e seu poder. E como isso se aplica especificamente ao plástico? Bom, a produção de plástico está totalmente ligada à indústria de combustíveis fósseis, né? Cerca de 99% do plástico vem do petróleo e do gás. Os materiais que a gente analisou argumentam que, num cenário de transição energética, onde a demanda por combustíveis para transporte e energia tende a cair, a indústria fóssil vê na produção de plástico uma tábua de salvação, um mercado em expansão para os produtos dela. Então a crise do plástico, em vez de frear essa indústria, acaba na verdade justificando e alimentando essa indústria. Grandes corporações lucram com a extração da matéria-prima,
lucram com a produção do plástico e, como a gente viu com os créditos e a reciclagem de fachada, tentam lucrar até com as soluções que não resolvem o problema estrutural. É um ciclo que, segundo essa análise, se retroalimenta. Nossa, essa conexão que as fontes fazem entre o plástico e o capitalismo do desastre é realmente muito forte. Fica claro que a gente não está falando só de gestão de resíduos, é um modelo econômico e de poder. A discussão é profundamente política. Precisamente. É uma disputa de narrativas, de interesses e, como os materiais ressaltam muito bem, de saberes. É aí que entram as contribuições de pensadores do sul global, que são mencionados nos textos, como a física e ativista indiana Vandana Shiva e o filósofo camaronês Achille Mbembe. Eles reforçam que a crise ecológica não pode ser separada das heranças coloniais, das desigualdades sociais gigantescas e de uma visão de mundo que, historicamente, colocou certos conhecimentos e certas vidas como superiores a outras. E o que isso significa, assim, na prática desse debate sobre o plástico? Significa, por exemplo, questionar aquela ideia de que só soluções tecnológicas complexas, desenvolvidas no norte global e baseadas na lógica industrial são válidas, sabe? Os textos argumentam que é preciso superar essa visão tecnocrática e reconhecer o valor de outros conhecimentos. É aqui que a ideia de ecologia de saberes, proposta pelo Boaventura de Souza Santos, que também é citado, se torna tão relevante. Ecologia de saberes. O que seria isso de forma mais simples? Explica pra gente. Basicamente, como os materiais explicam, significa defender um diálogo mais horizontal, mais inclusivo entre diferentes formas de conhecimento. É dar o mesmo peso e o mesmo respeito ao conhecimento científico produzido em laboratórios, aos dados epidemiológicos sobre doenças ligadas às toxinas do plástico e ao conhecimento prático, vivido das comunidades que estão ali na linha de frente do problema. Tipo quem? Pensa nos catadores de materiais recicláveis, nos operários das fábricas de plástico, nos moradores de periferias que vivem perto de lixões ou incineradores, nos povos indígenas cujos territórios são contaminados. Essas populações, como os textos mostram, elas acumulam um conhecimento profundo sobre os impactos reais do plástico. Mas as vozes delas são frequentemente ignoradas, silenciadas nas esferas de decisão política e econômica. A ecologia de saberes propõe trazer essas vozes para o centro do debate, entendeu? Entendi. É reconhecer que a solução não vai vir só de cima para baixo, ou de um único tipo de especialista. E, felizmente, parece que essa resistência e articulação desses outros saberes já estão acontecendo. Os materiais mencionam vários atores nesse cenário, né? Sim, tem muita mobilização. As fontes destacam o papel crucial de movimentos sociais, de cientistas engajados, de ativistas locais, muitos deles atuando em contextos de grande vulnerabilidade. Um exemplo forte é a denúncia do chamado colonialismo do lixo. Colonialismo do lixo. O que as fontes descrevem com esse termo parece pesado. É a prática documentada em reportagens e investigações de organizações como a Break Free from Plastic, de países mais ricos exportarem seus resíduos plásticos, muitas vezes tudo misturado, contaminado, difícil de reciclar, para nações mais pobres, principalmente na Ásia e na África. Isso acaba sobrecarregando os sistemas de gestão de lixo desses países e expondo as populações locais a mais poluição. Relatórios sobre a situação na Turquia, por exemplo, detalham os impactos na saúde e no ambiente dessa prática. É vista como uma nova forma de colonialismo, onde o norte se livra do seu problema às custas do sul. Nossa. Esses ativistas locais, então, mapeiam os danos, organizam protestos, pressionam seus governos e buscam alianças internacionais para combater isso. Imagino que seja uma luta bem desigual. Com certeza, mas com resultados importantes. Organizações globais como a própria Break Free from Plastic, a Rede Internacional pela Eliminação de Poluentes, a IPEN, que faz um trabalho incrível de análise química dos plásticos, e o Centro de Direito Ambiental Internacional, o CIEL, são citadas como fundamentais nesse enfrentamento. Elas conectam as lutas locais, dão suporte técnico e jurídico e pressionam por mudanças em nível internacional, como no caso das negociações do Tratado Global sobre Plásticos da ONU.
O interessante na abordagem dessas redes, segundo as fontes, é que elas tratam a crise do plástico não de forma isolada, mas de maneira interseccional. Interseccional. Conectando diretamente a crise climática por causa da ligação com os combustíveis fósseis e a luta por justiça social e racial, porque, no fim das contas, são as comunidades marginalizadas que mais sofrem os impactos, né? Faz sentido. Então, enquanto essa batalha política, social e de saberes acontece, a ciência continua mapeando os estragos, certo? A impressão que fica das fontes é que as evidências dos danos só aumentam. Exatamente. E enquanto a política e a economia patinam, a ciência não para de trazer más notícias, reforçando a urgência da coisa. Um estudo bem recente, de 2025, publicado numa revista importante, a Environmental Science and Technology, e que é mencionado nos materiais, é um exemplo disso. Ele confirmou a presença de microplásticos até mesmo nos tecidos de peixes de água doce. Peixes coletados em rios de áreas urbanas. Peixes de rio? Nossa, isso chega muito perto da gente. Muito perto. E mostra que a contaminação não está só nos oceanos, ela já atingiu ecossistemas de água doce que estão ligados diretamente à nossa cadeia alimentar e ao abastecimento de água nas cidades. E não é a única descoberta preocupante pelo que a gente viu, né? Longe disso. As fontes compilam uma série de achados alarmantes dos últimos anos. Estudos publicados em periódicos como Environment International, por exemplo, já tinham detectado microplásticos na placenta humana. Na placenta? Sim. O que significa que a exposição a essas partículas e aos químicos associados começa antes mesmo do nascimento. Levanta questões seríssimas sobre impactos no desenvolvimento fetal e na saúde a longo prazo. Outras pesquisas citadas encontraram microplásticos no sangue humano, nos pulmões. Tem análises recentes investigando a presença até em recém-nascidos e a contaminação do ar que a gente respira dentro de casa. Junta isso com as descobertas sobre os milhares de produtos químicos presentes nos plásticos. Uma plataforma chamada Plastchem, que é citada, mapeou mais de 16 mil deles. Muitos com toxicidade comprovada ou suspeita e quase nenhuma regulação. É realmente assustador pensar que essa contaminação está tão disseminada na comida, na água, no ar, dentro do nosso próprio corpo. Isso leva direto àquela conclusão poderosa que ecoa em vários dos materiais analisados. A questão central talvez não seja só como reciclar mais. Exato. A conclusão que emerge com muita força é: não se trata apenas de reciclar mais, é preciso produzir menos. O foco tem que mudar da gestão do fim de vida do produto para a prevenção lá na origem. Questionar a necessidade de tanto plástico descartável, redesenhar produtos e embalagens, investir em sistemas de reuso, de recarga e, fundamentalmente, como argumentam os críticos citados, questionar quem lucra com esse veneno todo e reavaliar as prioridades da nossa civilização. A lógica do lucro ilimitado, do consumo descartável, defendem eles, não pode continuar ditando as regras quando a saúde do planeta e das pessoas está em jogo, né? A crise do plástico, como o material enfatiza de forma bem contundente, ela não é invisível nem inevitável. Ela só não interessa a quem lucra com o descaso e com a manutenção desse sistema. E é por isso, imagino, que o chamado final à ação é tão enfático nos textos que a gente analisou. Não é só uma análise acadêmica ou jornalística, é quase um convite a não ser cúmplice dessa situação. Uma convocação mesmo. Sim, há um chamado claro à responsabilidade coletiva e individual. As fontes convocam a uma reação em múltiplas frentes. Sugerem ações como boicotar marcas que insistem em embalagens que a gente sabe que são problemáticas ou tóxicas. Tipo aquelas que usam compostos perigosos, mesmo sabendo dos riscos. Exatamente. Incentivam o apoio a organizações da sociedade civil que estão lutando por justiça ambiental e por alternativas reais. Apontam a importância de pressionar governos por políticas públicas eficazes, normas mais restritivas à produção de plástico virgem, metas ambiciosas de redução e reuso e um tratado global sobre plásticos que seja forte, que seja juridicamente vinculante, não só voluntário.
E, talvez o mais fundamental, ressaltam a necessidade de se informar continuamente, de compartilhar conhecimento confiável e de se organizar coletivamente. Porque a mudança sistêmica não vai vir de ações isoladas, né? Mas da pressão conjunta da sociedade. Bom, chegamos ao fim desta edição e fica uma reflexão pairando no ar, muito ligado ao que a gente discutiu sobre poder e desigualdade. Como essa ideia de um colonialismo do lixo, onde nações ricas exportam seus resíduos plásticos para países mais vulneráveis, como a Turquia ou nações do Sudeste Asiático, como as fontes mencionaram, como isso nos força a repensar nossa noção de responsabilidade global. O que isso diz sobre as verdadeiras consequências, muitas vezes invisíveis para nós, do nosso padrão de consumo aqui? Fica a pergunta. É uma questão crucial, sem dúvida, que obriga a gente a olhar para além da nossa própria lixeira, né? Onde vai parar o nosso lixo? Quem paga o preço real pelo nosso conforto descartável? Olha, para quem quiser se aprofundar nessas e em outras questões que a gente levantou aqui, vale lembrar que os links para as fontes que serviram de base para esta edição, incluindo os estudos científicos, as reportagens investigativas, os trabalhos dos autores mencionados, estão todos disponíveis na descrição. Lá também dá para encontrar acesso a outros artigos e materiais relacionados para continuar essa exploração. Esperamos que essa edição tenha trazido não só informação, mas também elementos para uma reflexão crítica sobre como essa crise ambiental também e talvez principalmente uma disputa política, econômica e ética. Lembre-se, o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes. Agradecemos imensamente a companhia de todos.